Por que é que o Sistema Nacional de Saúde de Portugal tem dificuldades em reter médicos? Portugal vive um paradoxo curioso. Por um lado, a falta de médicos. Por um outro lado, o país possui uma das maiores proporções de médicos por habitantes da Europa. Segundo os dados da OCDE, Portugal possui 5,6 médicos por 1.000 habitantes, uma das maiores taxas de médicos por habitantes da Europa. Ao mesmo tempo, o Sistema Nacional de Saúde de Portugal enfrenta uma escassez constante de médicos. Falta de médicos de família, dificuldade de cobertura hospitalar, aumento dos tempos de espera e a crescente pressão sobre as equipes médicas. Mais de 1,5 milhão de habitantes estão hoje sem médico de família. Lembrando que a medicina em Portugal está baseada na medicina familiar. Nos últimos anos, os sucessivos governos têm tratado a retenção médica como um problema estratégico nacional. Mas afinal, se Portugal possui tantos médicos, por que é que o SNS enfrenta tantas dificuldades? Há algumas considerações a serem feitas sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Gesseli Vivan, sou da Em Portugal Consultoria e Saúde Sem Fronteiras. E há mais de 10 anos nós ajudamos médicos a terem carreiras internacionais. Segundo a minha análise, a resposta passa por uma mudança estrutural da medicina portuguesa e também pela mudança do próprio mercado médico aqui de Portugal. Quando o Sistema Nacional de Saúde foi criado em 1979, a realidade portuguesa era completamente diferente do que é hoje. A população era mais jovem, a expectativa de vida era menor, as doenças crônicas tinham um peso reduzido dentro do sistema e o volume de acompanhamentos prolongados eram muito menores do que é hoje. Segundo os dados da Pordata, que é o equivalente ao IBGE do Brasil, Portugal tem um índice de envelhecimento crescente ano a ano. No entanto, as taxas de natalidade são muito baixas e não têm aumentado. Isso transforma completamente o tipo de procura que se tem dentro do Sistema Nacional de Saúde. Assim sendo, o SNS passou a lidar com doenças crônicas, maior necessidade de segmento clínico, cuidados prolongados e maior pressão sobre consultas, exames e urgências. A procura pela assistência médica se tornou muito mais complexa. E existe um outro fenômeno. Os próprios médicos portugueses estão envelhecendo. Cerca de 1/3 dos especialistas de Portugal tem mais de 55 anos. E vale lembrar que a medicina de Portugal está baseada na especialidade médica. E, na medicina geral e familiar, a situação é ainda mais crítica. 45% dos médicos de família que trabalham no SNS têm mais de 65 anos. Lembrando que hoje a aposentadoria, ou a reforma, como se diz aqui, ocorre por volta dos 67 anos. Isso quer dizer que Portugal enfrenta uma dupla pressão. De um lado, uma população que necessita cada vez mais cuidados. E, por outro lado, um conjunto de médicos que estão no sistema, que estão também eles muito próximo de saírem do sistema em função da reforma. E o resultado evidente é mais de 1,5 milhão de pessoas sem médico de família. Nos últimos anos, a Ordem dos Médicos passou a insistir numa ideia interessante. Não é falta de médicos que Portugal enfrenta, é a dificuldade de retenção desses médicos no Sistema Nacional de Saúde. E essa dificuldade muda completamente a visão desse cenário, porque ele deixa de ser um debate quantitativo da necessidade de aumentar o número de médicos, de aumentar faculdades de medicina, e passa para uma análise estrutural. E a pergunta é, por que é que os médicos estão reduzindo a sua participação no SNS ou mesmo partindo para outras atividades profissionais não vinculadas diretamente à medicina? E aí, nós temos algumas considerações sobre isso. A primeira delas é o crescente aumento do sistema privado em Portugal. Nos últimos anos, Portugal teve um crescimento muito grande da medicina privada, principalmente de grandes hospitais espalhados pelo país. Há discussões sobre
Este crescimento é exatamente em função do apoio governamental e do fato de se ter estimulado as parcerias público-privadas, o que fez com que grandes estruturas tivessem interesse em se instalar em Portugal e aí, a partir do setor público, financiarem as suas operações. Mas isso é uma discussão muito longa para a gente entrar nesse momento. O fato é que grandes instituições se espalharam pelo país. Algumas delas como a CUF, o Grupo Luz Saúde, a Lusíadas, a Trofa Saúde e o HPA Saúde. Estes grupos passaram a disputar os médicos locais com o sistema público de saúde. Segundo dados recentes da RTP e do Jornal O Público, muitos médicos relatam a preferência pelo sistema privado de saúde, principalmente devido à questão de previsibilidade nos atendimentos, domínio do próprio tempo, menor pressão assistencial e também pela flexibilidade dos horários e melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sem falar, é claro, na possibilidade de remuneração muito maior em determinadas especialidades médicas. Ou seja, o SNS passou a competir diretamente com estruturas muito grandes, com as estruturas privadas. E assim se tornou cada vez mais difícil para o SNS fazer a retenção dos profissionais dentro da sua estrutura. Não é uma e nem duas situações em que a gente constata o abandono de médicos que tinham carreiras no SNS. Eu mesma perdi meu médico de família porque ele saiu do SNS e foi para a atividade privada. Outro fenômeno crescente aqui e muito comum no Brasil é a dupla prática. Grande parte dos médicos atua simultaneamente no SNS e na atividade privada. E, é claro, reduzindo cada vez mais a sua participação no SNS para poder intensificar a prática no setor privado. Historicamente, isso sempre aconteceu. No entanto, com o crescimento da medicina privada, isso se intensificou. Isso acontece particularmente em áreas como radiologia, dermatologia, oftalmologia, anestesiologia, ortopedia e ginecologia. O desgaste estrutural do Sistema Nacional de Saúde tem sido relatado constantemente pelos médicos que estão no sistema, não por um desgaste de estrutura, mas por um desgaste do médico que tem sido convidado a dar conta de uma quantidade de horas muito superior ao que ele gostaria de fazer, tendo em conta a necessidade de atendimento. Os fatores mais frequentes são o que a gente já sabe: excesso de burocracia, urgências sobrecarregadas, crescimento das horas extraordinárias de uma forma que o médico não gostaria, dificuldade na progressão de carreira e também a pressão emocional sobre o médico. As urgências hospitalares talvez tenham se tornado a maior referência dessa falta de profissionais em Portugal. Uma das consequências da falta de médicos no sistema foi o crescimento do número de tarefeiros, que são os médicos aqui considerados médicos contratados por atividade. São os médicos plantonistas, que não estão no quadro do SNS. Então, eles normalmente cobrem urgências, escalas, plantões e também necessidades temporárias. Não são médicos de carreira e não têm a possibilidade de carreira no Sistema Nacional de Saúde. A maior parte deles são médicos estrangeiros que fizeram o reconhecimento aqui em Portugal, mas não reconheceram suas especialidades. E, nesse caso, não conseguem sequer serem enquadrados no Sistema Nacional de Saúde. Porque, como você deve ter visto num vídeo que a gente falou anteriormente, um médico, para entrar no Sistema Nacional de Saúde como um médico de carreira, ele precisa ter uma especialidade reconhecida. Só para que você tenha uma ideia, em 2025 o SNS gastou próximo de 250 milhões de euros somente na contratação de médicos tarefeiros. Aproximadamente 17% a mais do que no ano anterior. Isso quer dizer que o sistema público passou a depender cada vez mais de situações precárias e emergenciais para dar conta do Sistema Nacional de Saúde. Mas talvez o aspecto mais importante seja outro. O próprio discurso político
Deixou de ser uma cobrança pontual para definir isso como um problema estrutural. E isso fez com que hoje a discussão seja a atratividade da carreira médica e a retenção profissional, o que beneficia os médicos. E eu colocaria também uma outra pimenta nessa situação. Os médicos que se formam em Portugal, eles se registram na ordem e eles têm autonomia para atuar em qualquer um dos países da União Europeia e do espaço Schengen. Isso quer dizer, o médico que se forma aqui e registrou-se na ordem dos médicos não necessariamente tinha intenção de atuar em Portugal. Ele veio, fez a sua formação aqui e retornou para o seu país de origem, fazendo com que ele tivesse o registro em Portugal, mas nunca tivesse a intenção de atuar em Portugal, porque o seu objetivo era se formar e retornar para o seu país. Ou seja, a situação que Portugal enfrenta hoje de falta de médicos, principalmente no setor público, ela vai muito além de uma análise superficial da situação. E uma outra questão que eu acho importante destacar é a percepção que os médicos que estão no Brasil principalmente têm de que em Portugal a medicina é predominantemente pública. Os médicos aqui cada vez mais têm atuado como os médicos no Brasil. Atuam no setor público como uma forma de garantir uma estabilidade mínima e no setor privado como forma de ampliar os seus ganhos e as suas possibilidades de remuneração. Enfim, essa é a situação que Portugal enfrenta hoje. Um crescente aumento da medicina privada e a competitividade do setor público em relação ao setor privado. Você, que é médico, talvez esteja na hora de considerar a possibilidade de aproveitar essa oportunidade.